Boa tarde. Boa tarde, então, pergunta. Não, eu que estou dando boa tarde, Thaís. Desculpa aí, Adina. A briga de arenga, gente. O que o Espiritismo diz sobre os casais homoafetivos e a adoção de crianças por esses casais? Aí, na sequência, também existe programação para a escolha da opção homossexual? A outra, alguma justificativa espiritual para esse aumento de homossexualidade? Dá para responder Dá para assim, responder os três nesse bloco? Pode ser aqui? Oi, tá. Bom, vamos lá. Segundo aquilo que está colocado na obra doutrinária, o grande problema que a criatura humana experimenta com relação à sexualidade é a promiscuidade. Esse é o principal problema que a gente tem. O principal problema que a gente experimenta na área da sexualidade, na visão da doutrina espírita, é a promiscuidade. O que a literatura espírita nos aponta como sendo dificuldade da criatura diante do sexo, está ligado sempre aos aspectos da promiscuidade. Então, nesse sentido, a visão daquilo que a gente poderia chamar de homoafetividade, ela se apresenta como uma questão menor diante da promiscuidade, ou seja, eu ter um relacionamento heterossexual promíscuo e eu tenho uma pessoa que tem um relacionamento homoafetivo fiel. Quem está diante da lei com maior comprometimento? Então, o relacionamento promíscuo, ele automaticamente produz muitas feridas, muitas viciações, muitos dramas para serem resolvidos. A questão 200 de O Livro dos Espíritos nos fala que os espíritos não têm sexo, vírgula, como supomos. Ou seja, existe alguma coisa, mas não é que seja o sexo como a gente compreende, mas é porque os espíritos, eles, embora não tenham um sexo em particular, eles acabam tendo uma identificação maior com um ou outro arquétipo, ou com o arquétipo masculino, ou com o arquétipo feminino. E isso a gente vê de maneira muito clara no capítulo 11 do livro No Mundo Maior. O título do capítulo é Sexo. E ali há toda uma discussão de André Luiz sobre a edificação dos padrões sexuais na criatura humana ao longo dos vários milênios que a gente tem de vida, edificando em nós as características do arquétipo masculino ou do arquétipo feminino. E dentro da leitura que a doutrina espírita nos oferece, a evolução da criatura humana, ela se dá atravessando os dois lados da vida. Então nós teremos encarnações no lado masculino e teremos encarnações no lado feminino, nessa dinâmica que a evolução nos oferece. Ou seja, todos nós, até chegarmos à perfeição, teremos feito diversas experiências em ambos flancos da vida. E segundo o que se percebe, é na evolução que a gente vai promovendo, que a gente vai aprendendo a respeitar o outro flanco, permitindo com que a gente crie sociedades, conforme nos diz o Livro dos Espíritos, em que homens e mulheres têm o mesmo direito, embora funções diferentes. Nós temos funções sociais diferentes, mas os direitos têm que ser iguais, e isso a gente vai desenvolvendo à medida que a sociedade evolui, onde se vê que o homem não amamenta, o homem não gesta, ou seja, a mulher tem características que são específicas do sexo feminino, enquanto o homem tem as suas específicas da sexualidade à qual ele está vinculado. Quando nós reencarnamos, nós trazemos na nossa perspectiva reencarnatória
uma específica indumentária biológica que a gente vai vestir, um corpo masculino ou um corpo feminino. Os corpos masculinos ou femininos, eles possuem por si só uma carga hormonal, uma estrutura de funcionamento que nos conduz a determinadas experiências que são atinentes a cada um dos ambientes aonde nós já tivemos a oportunidade de conviver. Então, mesmo o espírito já tendo experimentado as questões do universo masculino ou do universo feminino, na medida em que ele renasce, na medida que ele toma um novo corpo, a sua estrutura orgânica, ela aponta numa específica direção, masculina ou feminina, que ele vai experienciar. E muitas vezes nós apontamos em doutrina espírita que as causas da chamada homossexualidade estão vinculadas a uma encarnação invertida, em que alguém que viveu uma experiência masculina, agora encarnando num corpo feminino, vai ter a experiência da homossexualidade. Essa fala ela tem razão em parte, mas não completamente. Por quê? Nem todas as inversões geram homossexualidade e nem todas as homossexualidades nascem da inversão. Por quê? Porque existem muitos fenômenos de homossexualidade que eles são surgidos do momento presente que nós estamos vivendo. Não são indivíduos invertidos. Existem muitas causas do processo da chamada homoafetividade que está ligada ao agora, ao momento que a gente vive. Se você pegar a encarnação anterior do indivíduo, ele estava no mesmo lado. O cara é homem hoje, na encarnação anterior era homem e na outra também era homem. Ele vem de algumas encarnações como homem ou de algumas encarnações como mulher e hoje apresenta uma característica homoafetiva. Então, as causas do presente também existem. Quais são as causas do presente mais evidenciadas nesse sentido? Abuso sexual. Então, indivíduos que passaram por abuso sexual podem desenvolver uma certa prática sexual vinculada ao abuso do qual foi vítima. Então, pessoas abusadas sexualmente passam, vou colocar aqui, meninos são abusados sexualmente, depois desenvolvem uma certa predileção sexual nessa direção e segue a vida dentro do flanco da homossexualidade sem que obrigatoriamente estejam invertidos. Existem os fenômenos da chamada curiosidade. Pessoas que têm curiosidade de saber como é que viveu uma experiência homoafetiva com alguém em função do quê? De uma curiosidade, queria saber como é que é, e a pessoa vai e vive aquilo que pode permanecer por mais tempo, até pela existência inteira, ou pode ser uma janela de tempo em que a pessoa vive aquela experiência, depois ela volta, retorna para uma posição. Existem também aqueles que experimentam as experiências homoafetivas por um processo de trauma nos relacionamentos. Acontece muito no universo feminino, vive um trauma muito profundo, uma relação muito violenta, muito agressiva, muito tóxica, e a mulher então desenvolve uma fuga do universo masculino. Homem é violento, homem fere, homem cria problema. Então, automaticamente, você vai encontrar situações em que determinadas pessoas, pelo trauma de uma relação muito conflituada, decidem ter um parceiro do mesmo sexo. Existem, inclusive, situações desse tipo em que a menina ela era profundamente ligada ao pai, extremamente ligada. O pai separa da mãe. Todo o amor que ela tinha se transforma em ódio, mágoa, uma rejeição que nem o nome do pai mais ela pronuncia. Não aceita que o pai visite a mãe, não aceita contato. Ela consegue transformar todo o sentimento bom num sentimento péssimo. E ela desenvolve dentro dela aquela sensação
eles não irão fazer comigo o que meu pai fez com minha mãe. E aí promove um movimento de rejeição e automaticamente aproxima-se do universo feminino em função das frustrações que a mãe experimentou e ela não quer para ela. Então existem várias situações do presente, como por exemplo, o uso de drogas também é um fenômeno que produz. Porque uma vez utilizada a droga e havendo o sequestro da consciência, podem acontecer experiências de sexo de forma desregrada e a pessoa descobre esse tipo de prática e ela vai exercitando aquela prática, depois ela se habitua e ela segue dentro dessa direção. Não foi uma inversão sexual, foi na verdade um fenômeno através do qual a pessoa se sentiu atraída pela prática em função das liberdades que a droga poderia lhe oferecer. Existem aqueles que assim agem na busca de uma proteção. Se relacionam casos também de meninos que, na ausência da figura paterna, se sentiram muito desprotegidos da figura do pai. Então, o parceiro para ser um homem é exatamente uma compensação daquela lacuna que ficou da presença do universo masculino dentro da sua formação. Então, a sensação de desproteção, de ausência da figura paterna, pode promover também fenômenos dessa natureza. Ou seja, todas essas causas que eu estou colocando são todas elas causas do presente. Existe, entretanto, causas do passado. Em que sentido? A inversão sexual. Eu tinha um indivíduo que ele, na encarnação anterior, pertencia a um flanco da vida, era uma mulher ou era um homem, e agora ele encarna no polo contrário. Agora ele está encarnado como um homem ou como uma mulher. A inversão sexual, que é esse movimento no qual o indivíduo numa existência era um homem e agora renasce como uma mulher, não determina homossexualidade. Por quê? Porque existem 3 situações nas quais os espíritos invertem de lado. Situação número 1, chamada situação de prova. O que é uma inversão sexual por prova? É natural da evolução, Jonas, é natural da evolução. Nós não evoluiremos de um lado só da vida. Nós iremos evoluir de um lado e vamos evoluir do outro. Então, em algum momento, nós teremos que fazer essa experiência de mudança de polo. Mas isso não determina a vivência da homossexualidade. Por quê? Por causa do arcabouço orgânico que a gente vai receber, dos nossos hormônios, até mesmo da educação que a gente recebe, mas os nossos hormônios, eles acabam produzindo em nós características de predileção sexual que tem muito a ver com o corpo que a gente veste numa dada existência. Então, a inversão sexual provacional, ela não é uma inversão que venha a trazer conflito. Ah, então nunca vai dar? Não, pode ser que dê. É possível que dê, mas não é esperado que dê. O que é esperado é que a gente viva num dado flanco da vida, passou para o outro, e nessa transição que a gente vai experimentar de um sexo para o outro sexo, nas reencarnações, a gente viva uma história sem conflito. Mas pode acontecer da pessoa ter conflito, pode acontecer, não está isento de se dar, até porque não somos espíritos tão sublimados, e é possível que eu, tendo encarnado como uma mulher em uma encarnação posterior a ter sido um homem, eu me sinto atraído por homens e vivo a minha vida dessa forma, buscando a complementação afetiva através de um companheiro do mesmo sexo. Um segundo tipo de inversão que existe, e essa sim é a inversão que pode ter o maior percentual de pessoas em condição de homoafetividade,
é a inversão sexual expiatória, que difere da provacional. A inversão sexual provacional é da lei, é do mecanismo da evolução. A gente vai encarnar num lado, vai encarnar no outro, isso é natural. Em princípio, não deveria trazer conflito. A inversão sexual, chamada inversão sexual provacional, é diferente. O indivíduo... expiatória. A inversão sexual expiatória, ela é totalmente diferente. Porque o objetivo da inversão é a correção de uma conduta equivocada. Então imagine que eu tenho alguém que tem uma impulsividade muito grande no campo do sexo. Alguém que traz uma vida sexual com determinadas características muito marcantes em termos de apelo sexual. Como é que eu refreio esta pessoa que tem uma vida sexual muito intensa, muito promíscua? Eu tenho várias. Eu posso fazer ele nascer feio, posso nascer com um sinal que faz com que as pessoas se desinteressem, pode nascer com um mau hálito miserável, pode nascer com uma deficiência física, ele pode nascer com alergias, o cara não pode ter isso, não pode ir para um canto, não pode ir para o outro, tem uma série de limitações. Ele pode nascer, tudo no mesmo sexo, não tem inversão nenhuma aí. Ele pode nascer dentro de uma religião muito castradora, pode nascer numa família muito rígida, pode ser muito pobre, ele pode ter vários cárceres afetivos, cárceres físicos ou cárceres psicológicos. Entre os cárceres que existem, a inversão sexual é uma das opções. Então, se eu tenho uma pessoa que ela é muito interessada na sexualidade, eu posso educá-la por um desses instrumentos. Nascendo feio, nascendo pobre, ou o cara pode nascer feio, pobre, com mau hálito, etc., tudo de uma vez só. Mas não precisa inverter, Mas uma das estratégias para refrear a sexualidade é a inversão expiatória. Quando acontece a inversão expiatória, o objetivo é refrear o espírito para que ele não ultrapasse a linha da vida sexualmente harmonizada. O que costuma acontecer? O indivíduo não aceita o corpo que tem. Ele não aceita. Não me vejo como homem, sou uma mulher presa num corpo de homem, não quero. Então, mesmo você tendo todo um arcabouço orgânico, uma estrutura ligada aos hormônios que a gente tem, ele mesmo assim ele se sente atraído ainda pela história do ontem. E esse indivíduo ele pode partir para uma experiência homossexual. Mas o objetivo pelo qual ele nasceu nesse corpo não era para que ele vivesse a experiência da homossexualidade. O objetivo era para que essa experiência corrigisse a criatura nos seus equívocos sexuais, para que corrigisse a pessoa dos impulsos que ele tinha. Indivíduos em condição expiatória geralmente têm relações promíscuas. Geralmente são relações promíscuas. Geralmente se consideram presos num corpo que não lhes corresponde. Isso é muito típico das relações expiatórias. As relações provacionais, elas não trazem essa carga e fazem com que o indivíduo faça a inversão provacional e até pode ter um relacionamento homoafetivo com alguém, mas esse relacionamento homoafetivo ele não está ligado a uma promiscuidade. Ele elege alguém, ele vive com esse alguém, porque ele não traz graves conflitos na área da sexualidade e ele simplesmente se sentiu atraído por alguém, vai viver essa experiência por um tempo ou pela vida inteira, tanto faz, mas é uma situação diferente, em que ele inverteu provacionalmente, mas ele acabou passando por cima do corpo e vivendo uma experiência homoafetiva. E a terceira forma de inversão que existe é a inversão sexual missionária.
Eu tenho um espírito que ele é muito feminino, muito. Mas se esse espírito encarnar como mulher, ele não vai dar conta da tarefa dele, vai acabar casando. Porque naturalmente vai encontrar alguém, vai se apaixonar, vai casar, e o trabalho que tem para fazer pode ser que não termine. Ou ele é uma alma muito masculina, e se ele nascer como homem, ele vai acabar casando. Então vamos encarnar como mulher, para que ele consiga, ou ela consiga, terminar a tarefa que ele se comprometeu a fazer. Então é a inversão sexual missionária. O cara não precisava necessariamente inverter. Ele poderia nascer feio, ele poderia nascer com um corpo muito pouco atrativo, ele poderia nascer com uma série de instrumentos para fazer com que as pessoas não tivessem interesse sexual por ele, né? Vocês veem que o Chico Xavier era feio, né? Então você tem o quê? Você tem vários instrumentos, e um dos instrumentos é a inversão sexual. Eu pego uma alma feminina e encarno num corpo masculino, e ele num corpo masculino vai ter melhores condições de executar a tarefa dele. Ele vai ter conflitos na sexualidade? Espera-se que não, porque como ele vem em missão, ele vem numa história de razoável harmonia entre o corpo e o psiquismo. Mas isso não impede que de repente algum desses que estejam em inversão sexual missionária, que vieram para exercer um trabalho, encontrem alguém e vivam uma experiência homoafetiva. É da circunstância, nós somos espíritos imperfeitos. Então, esses arranjos, eles acabam acontecendo em função do nosso próprio livre-arbítrio. Diante dessas circunstâncias, o que é que a gente tem como conclusão? Que o nocivo desse processo é a promiscuidade. Se eu conseguir vencer isso e tiver uma relação, de certa maneira, harmoniosa com o meu parceiro, é um progresso enorme que eu faço. Assim como aquele que se prostitui e que passa a ter uma vida só promíscua, já faz um grande progresso. Aquele que tem... eu me prostituía, não me prostituo mais, só tenho a vida promíscua. Puxa, que progresso. Esse tinha uma vida promíscua, agora ele não tem mais a vida promíscua. Ele tem uma vida com poucos parceiros, mas não é só um. Já é um progresso. O outro tem a relação com um parceiro só, mas extremamente sexualizada. É um progresso. O outro vai para uma relação com um parceiro, mas em que ele tem a possibilidade de ter menos contato físico do que poderia se ter numa relação que tivesse com outra pessoa. Ou seja, ele vai tentando sublimar as emoções relativas à sexualidade dentro do campo da homoafetividade. Orientações sobre este assunto a gente encontra na obra Loucura e Obsessão. O nome do livro é meio esquisito, não tem nada a ver com homossexualidade, não está chamando homossexualidade de loucura, porque os livros do Manuel Filomeno são tudo assim: tormentos e obsessão, loucura e obsessão, sexo e obsessão, é tudo dessa forma. Então, Loucura e Obsessão é o livro que trata a história de um sobrinho que se apaixonou pelo tio. E ali você vai ver toda uma discussão sobre homossexualidade sendo trabalhada na obra, em que ele dá esta receita. Se prostitui, avance para a promiscuidade. Se é promíscuo, avance para uma vida a menos. E assim você vai até a sublimação desta relação. Não compete à doutrina espírita julgar os relacionamentos homoafetivos considerando como se eles fossem uma coisa condenável. Mas o que a doutrina espírita nos apresenta é que a promiscuidade é um perigo para todos nós. E na medida que a gente puder manter o equilíbrio das nossas energias sexuais, atentando para o corpo do qual nós também nascemos, fazemos um grande progresso dentro do equilíbrio das nossas energias afetivas, lembrando sempre que experiências em que a gente fracassa tenderão a repetir.
continuando o novo bloco. A adoção. Qual é o problema? Qual é o problema? Eu nem comentei porque isso não tem nenhum. Qual é o problema? Senão daqui a pouco a gente vai dizer assim, olha, este casal heterossexual aqui, o marido é promíscuo. Você faz essa medida para... Ah, mas o casal é promíscuo, então não pode adotar. Não adota. Então eu tenho um casal homoafetivo aqui, eles vivem num regime de lealdade. Qual é o problema? Qual é o problema? Existem algumas pessoas que levantam a hipótese de que você ser criado por um casal homoafetivo vai induzir a criança a também ser homoafetivo. Se assim fosse, casal hétero não tinha filho homo, né? Então, não. Nós temos aqui uma outra pergunta sobre, ainda dentro, mais ou menos dentro do mesmo tema, né? Que dentro desses conceitos atuais da ideologia de gênero, o que você poderia nos falar sobre os que se classificam como assexuados? Nós estamos vivendo hoje um momento muito singular na história da humanidade. Nunca no mundo, nós vivemos um período em que o ateísmo deu as regras do jogo. Sempre a religião foi quem deu as regras. Nós sempre nos baseamos pelos conceitos religiosos até a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela faz uma mudança na história, inaugura a Idade Contemporânea, não somente pela derrubada do absolutismo francês, mas porque ela também decapitou a religião. A partir da Revolução Francesa, o mundo passa a tentar se reger sem Deus. A partir do momento em que o ateísmo dita o comportamento humano, nós vamos experienciar uma série de fenômenos nunca vistos. Crescimento da taxa de suicídio, crescimento da taxa de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico, automutilação. Tudo isso é tudo muito novo e é tudo filho desse momento que a gente vive, que é o momento sem fé. A falta de fé, ela sequestra do homem a sensação de que alguém cuida de nós e automaticamente o medo toma conta das nossas almas e pode nos projetar na depressão. Eu não estou dizendo que com Deus a gente não deprime, mas as estatísticas dizem que as pessoas que têm fé têm um percentual menor de envolvimento com a depressão pela percepção de Deus cuidando das nossas vidas. Em Obras Póstumas, capítulo 31, da segunda parte, mensagem que comentamos ontem, Regeneração da Humanidade, no seu parágrafo 21, diz que no período da transição planetária, a loucura alcançaria níveis nunca antes vistos. Já estamos vendo isso. O suicídio alcançaria taxas alarmantes, a tal ponto que as próprias crianças procurariam suicídio. Já estamos vendo. Não víamos antes, estamos vendo. E esse parágrafo termina com a seguinte frase: e muitos homens, antes mesmo da morte, estarão riscados do número dos vivos. O que é você, antes da morte, estar riscado do número dos vivos? É você viver sem viver. Então, quando você visita uma Cracolândia, que você vê aquelas pessoas completamente alienadas, não sabem nem se estão vivas ou mortas. Isso também é uma circunstância de nós percebermos esse processo. Então, na esteira de todos esses fenômenos, surge uma proposta de que as pessoas façam uma ruptura com o padrão que está estabelecido, masculino e feminino. Uma desconstrução desse modelo. Evidentemente, as pessoas, elas têm o direito de achar o que elas acharem de si. Elas têm o direito de achar o que elas acharem de si. Mas a doutrina espírita também tem o direito de opinar sobre o que elas acham de si. A doutrina espírita não pode. Mas existem coisas
que a gente tem que pensar, mas meu Deus, será isso mesmo? Então, a gente vê pessoas que se identificam com um leopardo, aí elas se tatuam como leopardo, colocam cauda, raspa os dentes, coloca chifres, próteses que fazem as orelhinhas do gato. Outro se acha que é cachorro, vive andando de 4, puxado por uma coleira. Então são fenômenos que a gente diz assim, isso não pode ser considerado como uma coisa que a gente diz, não, isso é razoável. A pessoa tem o direito de ela ser o que ela quiser. E a doutrina espírita de opinar o que ela acha sobre esses fenômenos. A doutrina espírita não é uma doutrina para dizer, isso é proibido, isso não pode. Mas ela vai dizer, isso parte de um processo de perturbação espiritual. Eu querer ser um animal. O que vai acontecer com esse indivíduo do outro lado da vida? Em que ele chega do lado de lá achando que ele é um cachorro. O perispírito toma a aparência de um cachorro. Não tem jeito. Então nós transferimos para o perispírito aquilo que acreditamos sobre nós próprios. E aí dentro dessa dinâmica, nós encontramos uma série de manifestações que a gente observa, que são manifestações que demonstram algum tipo de desequilíbrio no campo da sexualidade. Existem vários fenômenos. Aqui é citado os assexuados. Os assexuados estão sendo muito frequentes no Japão. Alguns estudos falam que 40% da população jovem japonesa não tem interesse por um parceiro. E não é assim de dizer que a pessoa não tem um interesse por este parceiro, porque tem um interesse homoafetivo ou um interesse outro. Não tem interesse por nada. Nada. Porque houve um período em que havia muito o uso de fetiches, o pessoal comprava umas bonecas infláveis e etc. Hoje não é mais isso. Simplesmente o cara não quer ter ninguém. E eles justificam por que ninguém. Porque a vida profissional exige uma dedicação muito grande. E se eu tiver um parceiro, eu não vou poder me dedicar à minha profissão. Porque tem que ir na casa do outro, ir com o outro no cinema. Nesse tempo eu estava estudando. Nesse tempo eu estava me preparando melhor para um concurso. Nesse tempo, então o outro dá muito trabalho. Investe-se muito tempo no outro e não precisa, porque você pode ser bem resolvido sozinho. Então hoje aparece dentro da sociedade japonesa, e isso vai tendo ecos em outras sociedades, esse fenômeno através do qual as pessoas não querem ter ninguém. Eu não quero ter parceiro. Dá muito trabalho ter alguém. Naquele velho modelo, antes só do que mal acompanhado, então eu prefiro ficar sozinho. E as pessoas vão desenvolvendo uma forma de viver que ela vai colidindo com a lei natural. Por quê? Como que eu posso analisar a lei natural? E aí, uma regra para a gente pensar sobre todas essas questões de sexualidade. Todas elas a gente usa essa régua. Se alguma coisa é boa, é sinal de que se o mundo inteiro fizer, o mundo melhora. Então pense, a partir de hoje todo mundo é assexuado. Ninguém tem mais parceiro nenhum. E aí? Isso o que vai acontecer com a humanidade? Então, é por aí que você mede se as coisas são ou se elas não são adequadas. Você generaliza um procedimento e verifica se esse procedimento ele consegue ser adequado para nós. São 3 formas, eu vou dar as 3. Primeira, generaliza o que você faz para ver se generalizando melhora. Segundo, se o que você faz é a favor da vida ou contrário à vida. Se foi Deus que criou a vida, então a vida é uma coisa boa. Tudo aquilo que é a favor da vida é a favor de Deus e tem a favor do bem. E tudo aquilo que colide com a vida está colidindo com o bem, consequentemente com Deus. Joana de Ângeles diz: o bem é tudo aquilo que preserva a vida. Então, se uma atitude nossa, ela frustra a vida, ela não está de acordo com a lei de Deus. E a terceira é a seguinte: não sei se generalizando dá certo, não sei se é a favor da vida ou não, então vai para a terceira coisa.
Você imagina você fazendo o que está pensando fazer e imagina Jesus sentado, olhando você. Se você achar que Jesus se agrada, vai para frente que está bom. Então são as 3 maneiras para a gente medir se o nosso ato é bom ou não. Ok. Temos aqui mais 3 perguntas relacionadas com um tema só. Vamos ver se você consegue responder as 3 no mesmo bloco. Existe alguma explicação para a encarnação de tantos espíritos autistas na atualidade? E se existe, qual é? Depois, é verdade que esses espíritos que estão reencarnando com autismo são seres comprometidos com o suicídio? Tem outra, do mesmo tema. Gostaria que me elucidasse uma dúvida. Estes espíritos que estão nascendo no nosso planeta com tantos transtornos como o autismo, pode ser considerado esse processo, esse momento, como uma forma de processo evolutivo? E aí, ainda pergunta se essas alergias tão severas também têm alguma relação com essa mudança planetária que a gente vive. Dá para ir? Não, acho que é. Ele dá. faz. Acho que dá. Existe hoje, na atual situação que nós nos encontramos, um transtorno chamado transtorno do espectro autista, que se colocou dentro do mesmo saco fenômenos muito diferentes com o mesmo nome. Então, quando as pessoas falam de autismo, tá tudo junto, e aí a pessoa diz, mas isso não se encaixa no que eu vi. Aí o outro, não, mas se encaixa no que eu vi. Porque são fenômenos diferentes que atualmente estão com o mesmo rótulo. É possível que daqui a um tempo as pessoas separem em função das especificidades que esse fenômeno possui. O transtorno do espectro autista, hoje, ele tem 3 níveis, 3 graus, grau 1, 2 e 3. Antigamente o grau 1 era chamado de síndrome de Asperger, mas como descobriram que o Asperger tinha sido um médico do período da Segunda Guerra Mundial da Alemanha, e que ele estava vinculado a algumas experiências ideológicas do século XX, resolveram apagar o nome dele da história e ele não é mais chamado de síndrome de Asperger, e sim autismo do grau 1. O autismo do grau 1 é uma característica que, embora seja chamada de autismo, ela é muito diferente dos outros 2. Porque o autista do grau 1, ele é assim de maneira bem rápida, ele é o nerd. Ele é o nerd da escola. O que o nerd é? Super inteligente, na frente de todo mundo na escola, aprende muito rápido, aprende sozinho, é autodidata, mas tem uma imensa dificuldade de relacionamento, tem uma coordenação motora péssima, tem uma leitura muito literal de tudo que lhe é dito, ele interpreta tudo de maneira muito literal, gosta de assuntos que ninguém gosta, ele gosta de dinossauros, de aranhas, coleciona selo de time, marca de time, bandeira de país. Que bandeira é essa? De que bandeira é essa? Bandeira é essa? Coisas que ninguém se interessa, é o que o autista gosta de se interessar. Ele tem fascínio por esse tipo de situação. Ele tem hiperfoco naquilo que ele gosta. Se ele gosta de matemática, ele será um gênio da matemática. Tanto que muitas pessoas... Ah, é bom, minha filha, porque está dando um som danado nesse povo. Não, eu não tomo. Se eu tomar, aí eu creio que eu não durmo mesmo. Eu falo pro pessoal, coitado, que eles estão... Então, assim, o grau 1, ele vai ter alguma dificuldade de adaptação na escola, vai sofrer bullying na escola. Aquele menino que anda de óculos, magrelo, que todo mundo fica zombando dele, mas só tira 10. Super estudioso na escola, incrível o desempenho dele, mas é uma pessoa que tem essa característica.
Pois ele vai tirar o ensino médio, vai fazer a faculdade, vai fazer mestrado, vai fazer doutorado, vai se especializar, vai ser um grande pesquisador. Dizem que Einstein era autista, que Newton era autista e que muitos gênios que a humanidade teve possuíam características autistas que na época não foram percebidas, não se tinha essa percepção. Então veja que é uma circunstância em que não é doloroso você ter um filho do grau 1. Você toca a vida com ele, toca bem. Ele é, segundo alguns autores, o filho que toda mãe queria ter, porque ele nunca desobedece. Nunca desobedece. Se meu filho vai dormir, escova o dente, vai dormir, pronto, acabou. Toda noite ele escova o dente e vai dormir. Ele tem um horário, não pode mudar a rotina dele, né? Se mudar a rotina, se mudar de escola, tem que sentar meu filho, vai mudar a professora, vai mudar a escola. Os pais se separam, o autista fica todo descompensado, porque ele precisa da rotina. Esse é o grau 1, que vai levar a vida dentro de uma tranquila razoabilidade, mas é chamado de transtorno do espectro autista. Quando você vai para os graus mais severos, você não tem mais isso. Ele já não tem mais acompanhamento escolar, ele não acompanha a turma, ele já não oraliza, ele não fala, ele aponta, evita falar, gosta de questões repetitivas. O grau 2, ele anda sempre agarrado em alguém, sempre pendurado em alguém, mas ele não fala, ele é inquieto, não dorme, é uma dificuldade para dormir, o menino não tem horário. O grau 2 é muito diferente do grau 1, que você leva com muita tranquilidade, mas está tratado no mesmo saco, como se fosse a mesma coisa. E o grau 3 é pior ainda, porque no grau 3 é aquele que vai viver fechado no mundo dele. São aqueles que se mordem, eles não têm contato com ninguém, não interagem. O grau 2 anda agarrado com as pessoas, não gosta de estranhos, mas esse é o grau 2. No grau 3, ele vive só dentro de casa, com as mesmas brincadeiras repetitivas. Gosta de brincadeira que gira, coisa que gira. Ele se interessa por aquilo que faz movimento, mas ele tem uma dificuldade enorme de interação com quem está do lado de fora, muito pior do que o grau 2. Então ele tem um grau mais severo. Então é uma outra circunstância. Quando você olha o grau 3 e você olha o grau 1, eles não se parecem nada, mas eles estão tratados tudo como autismo. Aí as pessoas querem perguntar uma coisa, botando todo mundo dentro do mesmo saco. Aí não dá, porque as características de um são diferentes do outro. Então, eu vou separar o grau 1 dos outros dois. Aqueles que são do grau 1 são meninos excepcionais em termos da sociedade. São super disciplinados, vão dar excelentes profissionais, serão pessoas incríveis na nossa humanidade, vão poder fazer grandes contributos. Eles vão ter problema, ele não abraça, ele tem dificuldade de relacionamento, vai ter. Mas em termos de ação na sociedade, eles serão incríveis. São gênios, super focados, conseguem dar soluções tecnológicas que a gente nunca pensou. Eles conseguem aprender com muita velocidade. Essa área de programação, para eles é extremamente fácil. Então eles são destacados nessa área. Então quando alguém diz assim, será que esses espíritos, eles são ligados à Segunda Guerra Mundial? Mas por quê? O que o grau 1 teria? Eles não têm uma característica que a gente vai dizer, não, é sim. É sim. Mas o grau 1 é uma circunstância totalmente diferente. Você poderia dizer que os graus 2 e 3 são processos que podem ter uma vinculação com isso. Mas se você disser, é sim, aí a mãe do grau 1 vai dizer, quer dizer que o meu filho tem vinculação? Não necessariamente, porque é uma outra história, Michele. É uma coisa diferente, só que está tratado tudo junto. Então, a gente observa de maneira muito clara que nos graus 2 e 3 existe um comprometimento da parte intelectual.
Então, evidentemente, é um processo expiatório. Não dá para ele ser uma outra coisa. Enquanto que no grau 1 eu posso ter uma alma muito evoluída, agindo dentro dessa circunstância, com a perspectiva de criação de coisas incríveis, de engenhos maravilhosos que podem estar vindo por aí, todos colocados dentro do mesmo saco. Com relação à incidência dos autistas, nota-se, né, que havia, quem é professor sabe, havia uma menor incidência de autismo no passado em relação a hoje. Participei ano passado de um evento em Fortaleza e teve um momento de pinga-fogo. Eu estava junto com um médico neurocirurgião infantil que é do interior do Ceará, mora na cidade de Crato ou Juazeiro, não lembro agora. E o Fernando é uma das maiores autoridades em autismo no Brasil. E ele contando assim várias coisas. Eu vou me dar o direito de contar para você ver como é que funciona. Ele diz assim: hoje eu só me dedico a estudo de autista, criança autista. Vem gente do Brasil inteiro no meu consultório para eu fazer o diagnóstico. Aí ele me contando: eu faço o diagnóstico. E aí digo: bom, acho que a criança é autista, mas eu vou fechar o diagnóstico no retorno da mãe. Então ele faz a mãe voltar com a criança. Então senta a mãe e a criança do lado. Ele pega os papéis e diz para a mãe assim: olha, a gente analisou aqui pelos vários testes que a gente fez e o seu filho, ele é autista. Quando você diz que a criança é autista, a reação da mãe, qual é? Ela chora. Aí ele olha para a criança. Se o menino não chorar, ele fecha o diagnóstico. Porque o autista, ele não percebe o seu choro. Ele olha para você chorando e ele não raciocina que aquilo é choro. Se for uma outra criança, eu vou chamar erradamente de criança normal, ou uma criança sem a síndrome, ele, quando vê a mãe chorando, ele chora. A criança, se ela vir a mãe dela chorando, ela chora também. É o normal dela. Ela é emocionalmente correta, ela chora. Se ele dá o diagnóstico, a mãe chora e a criança não, diz: fecha o diagnóstico. É autista mesmo. Então ele tem uma experiência vasta sobre isso e eu aproveitei para conversar com ele sobre isso. Na hora do começou o pinga-fogo lá, eu disse: olha, antes que o pessoal faça perguntas para você, eu tenho uma para fazer, que eu não sei se vão fazer, ou se vão fazer e vai dar tempo de você responder, então vai ser logo a primeira, vai ser a minha para você. Aí disse: mas você vai fazer uma pergunta? Não, mas é uma pergunta simples, não vou fazer nada complexo. A minha pergunta é: por que está aumentando o número de autistas? Foi essa a pergunta que eu fiz a ele. Ele me respondeu o seguinte, abre aspas, não sou eu que estou falando, Fernando Souza, que é especialista da área no Ceará. Ele disse: não está aumentando, o problema era a subnotificação. As crianças não iam para a escola. Antigamente a escola não abraçava todo mundo. Então você tinha uma criança que ela era autista, não vai para a escola. Já ficava sem instrução, ninguém via. E muitas vezes o diagnóstico de autismo é dado para quem tem traços de autismo. E aí ele dizendo assim para mim: observe se você já não teve na sua convivência, alguém diz assim, recebe um amigo, aí diz: entra, senta, meu filho está lá no quarto, mas ele não vai descer porque ele é muito na dele. Esse menino tem traço de autismo. Só que ninguém diz: olha, meu filho é autista, não vai descer para falar com você. Não, acha que não é. E a vida segue. Então, muita gente que foi nerd, que foi tido como uma pessoa até estranha na escola, nunca pegou um carimbo, um diagnóstico como autista. Então ele diz que o processo, na verdade, não é um aumento de casos, mas é uma melhor notificação que antes não se fazia. Essa live foi para o ar e dias depois um amigo meu dos Estados Unidos me ligou e disse o seguinte: olha, a informação aqui dos Estados Unidos é diferente dessa que o Fernando deu. Eu disse: por quê?
Porque aqui nos Estados Unidos, desde o pós-guerra, a gente já atende 100% dos alunos. Então a gente já tem a universalização há 50 anos. E há 50 anos atrás, o índice de autismo era menor do que se tem hoje. Então existe sim, na leitura dos Estados Unidos, um aumento do número de casos nesse sentido. E aí eu aproveitei e perguntei, e o que é que o pessoal diz que é a causa do aumento do número de casos? E ele teria me dito que isso se devia, segundo os estudiosos americanos, né? Eu não estou falando de espiritismo, estou falando do que hoje está se colocando, amanhã pode mudar, que a nossa alimentação tem grande responsabilidade nisso, né? E eu tenho um filho, eu estava conversando com ele, dizendo para ele, olha, eu conversando com meu filho, disse para ele, essa tua alimentação, ela não é saudável, meu filho. Você não coloca uma alface, não coloca uma verdura. Você come só esse negócio, arroz, batata frita e bife. Tem que dar uma mudada nisso. Um prato, para ser um prato saudável, ele tem que ter pelo menos 6 cores. Se tem um prato que só tem 3 cores, é o branco do arroz, o amarelo da batata e o marrom da carne. Tem que ter 6 cores no prato. E outra coisa, quanto mais embalagem você abre, menos saudável é a sua alimentação. Quanto mais, e a gente só faz abrir embalagem, né? Embalagem de milho, embalagem da azeitona, embalagem do molho de tomate, embalagem, aí mistura as embalagens e come. Aí diz para ele, quanto menos embalagem abrir, mais saudável é. Ele me olhou assim feliz, disse, nossa, pai, então eu tenho uma alimentação muito saudável. Isso por quê? Isso porque eu só abro uma embalagem de M&M e eu tenho todas as cores. Né? Então, nós hoje temos uma tendência a comermos coisa muito industrializada. Então existe essa hipótese. Eu não vou dizer para vocês que seja, do ponto de vista material, a grande causa para isso, do ponto de vista material. Agora, do ponto de vista espiritual, evidentemente, existem as questões espirituais dos espíritos vinculados a esse tipo de questão que estão reencarnando. Você queria fazer pergunta? Teve uma palestra na FEC, na FERN, com uma doutora em autismo. Ela levantou a hipótese. Como o autismo é uma coisa detectada, não é detectada no pré-natal, é uma forma da espiritualidade trazer. Então ela está dizendo o seguinte, que como o autismo não é detectável no exame pré-natal, as crianças nasceriam e só depois é que teria, que se elas viessem com uma sequela detectável no pré-natal, elas seriam passíveis de abortamento. É uma questão razoável. Só que a gente sabe que depois de nascidos, uma certa área do cérebro ela não ilumina. A área específica relacionada com a parte do mundo social, se você fizer uma ressonância magnética, você vai ver que certas áreas do cérebro, mas é depois de encarnado já, depois de nascido, você vai ver que não aciona determinadas áreas, ou seja, é uma questão neurológica, não é uma questão psicológica. Antes dela tem uma aqui, diga-me. E com relação a ele, ela tem uma escola infantil, onde a gente percebe. Ela está dizendo que as crianças da escola que apresentam característica autista vêm de famílias em que os pais têm traços de autismo. Ou transtorno ou autismo? Autismo. Vem de algum transtorno? Ok. É uma questão também. Diga. Eu posso estar falando besteira, mas
Me chegou a possibilidade, você tem que ir devagar, senão eu não consigo jogar para todo mundo. É a possibilidade das crianças autistas. Posso estar falando besteira, mas me chegou a possibilidade das crianças autistas serem espíritos muito evoluídos que não conseguem apagar encarnações anteriores. E daí eles vêm com domínios de, como é que se diz, outros idiomas, autoconhecimento e tecnologia na área de TI, principalmente. Tá? Eu não sei, eu não bati papo com o pessoal lá do outro lado. Você está falando do grau 1. O grau 1, sim. O grau 1 são gênios. Sim. Esses gênios serem Sim. muito evoluídos. Pode ser. Já contribuindo para o mundo de Sim. renovação, de regeneração. Pode ser. Eles podem. Os do grau 1 são... Você deve ter grau 1 na sua escola. Não é interessante? Sem diagnóstico, né? Pois é. Os do grau 1 são muito interessantes. É interessante conversar, que eles são todos muito literais, mas é ótimo, porque eles não fazem bagunça, não criam confusão. São meninos ótimos. Então, você mistura grau 1 com 2, com 3, aí complica, porque assim, a coisa para um é diferente da coisa para o outro. Aí você dificulta. Agora, evidentemente, que se você tem espíritos que passam por uma determinada experiência, onde você nota que existe comprometimento dos aspectos cognitivos, não pode ser um espírito que venha para contribuir como gênio na história da humanidade. Ele, evidentemente, é um irmão que precisa de auxílio e, considerando o número de equívocos que a nossa humanidade já cometeu nos inúmeros séculos, e no século XX e no XXI não está sendo diferente, que essas entidades venham como consequência, de repente, do que nós fizemos para que a gente agora se reajuste com eles. Isso não faz com que a gente tenha que ter uma rejeição, ao contrário. É o nosso momento de reabilitação espiritual com a chegada desses companheiros. Mas eu não restringiria isso somente aos aspectos do autismo, mas a grande quantidade de pessoas com traumas de depressão, automutilação, baixa autoestima, fenômenos de ansiedade. Você na sua escola deve ter caso de ansiedade de menino direto lá, que as escolas relatam que quando vai fazer uma prova, tem 4, 5 que vai para lá, para a diretoria, porque tem palpitação, taquicardia, passa mal, sua mão, baixa pressão, desmaia, tudo por crise de ansiedade. Você também tem escola, crise de ansiedade. Então, esses fenômenos, eles também não podem passar despercebidos por nós. Nós estamos vivendo, sim, um momento em que a nossa humanidade está sendo convocada a uma revisão de valores, onde a gente tem que inserir todo mundo no tecido social. No passado, quando a gente tinha pessoas com doenças mentais, a gente mandava para o manicômio e se descartava. Outro dia eu fui fazer uma palestra, acreditem em mim, numa cidade bem pequenininha do interior da Bahia, bem pequenininha. Eu tinha que ir para um evento em Vitória da Conquista, e aí eu disse para o pessoal de Conquista: vocês vão comprar minha passagem com 10 dias de antecedência. Eu vou entrar lá pelo oeste da Bahia, e eu vou vir andando pela Chapada Diamantina. Vou vir andando, nos 10 dias eu vou passar só em cidade pequena, no 10º dia eu estou em Conquista para fazer o trabalho. Aí eu tirei férias e passei os 10 dias navegando. Eu andei 2.280 quilômetros nesses 10 dias. Mas eu andei por um monte de cidade, só pequena. E eu fui numa cidadezinha bem pequenininha. Fiz a palestra, não acabou, algumas pessoas vieram conversar comigo. A cidade era pequena e 2 pessoas vieram me trazer a mesma história. Tenho um irmão adulto, já com mais de 50 anos, que é esquizofrênico. Ele mora numa jaula na minha casa. 2 pessoas, 2, não foi uma, 2. Ele vive enjaulado, ele não pode sair, ele vive na jaula, igual um animal. A gente passa comida por baixo da porta para ele, ele vive preso, ele não pode sair porque ele é Uma vez ele escapou, e para a gente capturar ele na cidade foi terrível, porque ele saiu agredindo pessoas, batendo em todo mundo.
Então, a nossa concepção de como trabalhar a questão do adoecimento mental era tudo assim. E como lá era uma cidade muito pequenininha, não tinha uma instituição, em jaula. Hoje não é assim, hoje a gente tem uma série de medicamentos, uma série de visões. A saúde mental hoje é para a desinstitucionalização das pessoas, ou seja, trata em casa, tem a medicação, acompanha, tem um psiquiatra, tem o CAPS, tem o psicólogo. Então você tem uma outra proposta de lidar com isso, permitindo essa inserção, e nós não podemos estar de costas para isso. Eu vou aproveitar e fazer um comentário. O comentário é o seguinte: nós aqui somos todos espíritas, e não faz muito sentido que a gente veja todo esse universo de desespero e se perca nas nossas instituições espíritas, estudando aquilo que nem é preciso fazer, enquanto tem gente se matando na porta do centro. Está passando da hora de nós qualificarmos os trabalhos de atendimento espiritual da Casa Espírita, oferecendo socorro para grupos específicos. Eu pergunto para vocês, qual é a doutrina que tem a melhor resposta para luto? Não existe ninguém, gente. Eu digo para vocês, eu bato no peito e digo, não tem ninguém que tenha uma resposta de luto como a nossa. Os outros podem até falar de imortalidade da alma, mas quem traz carta consoladora? Só nós. E por que a gente não tem um trabalho de atendimento? Não estou falando para dar a carta, para acolher as pessoas, senta aqui, fala, conversa, deixa a pessoa chorar, oferece o conteúdo. Por que a gente não tem? Por que a Casa Espírita não tem um trabalho para atendimento a luto? Por que a gente não tem um trabalho para atendimento a quem é depressivo? Por que não tem? Por que não tem um trabalho para acolhimento das famílias que têm pessoas em drogadição? Tudo bem, eu posso não ter o melhor trabalho para atender o drogado, porque tem que ter uma estrutura robusta, tem que ser uma granja onde a pessoa vai plantar, carpir para poder ter a terapia ocupacional. O centro espírita não tem, mas eu posso atender a família. Eu posso fazer um trabalho de atendimento. A família vai lá, a gente conversa, orienta. Então eu posso fazer muita coisa para quem é ansioso, para quem tem problema de automutilação. Acolhe a pessoa, leva para a reunião mediúnica, atende as entidades. E a gente está fazendo, às vezes na nossa casa espírita, um local de exegese de espiritismo que não aprofunda as discussões sobre a alma humana. E aí a gente fica, às vezes, numa reunião, um grupo, o ano inteiro discutindo coisa que não vai ser útil para a nossa vida prática. O cara fica uma reunião dentro da casa espírita, Ivaíta, para discutir durante 1h30 se Paulo de Tarso caiu de um camelo ou se ele caiu de um cavalo. Eu lá quero saber se foi um camelo, se foi um cavalo. Aí tem gente se matando aqui do lado, Graça. Gente se matando. E o cara tá, não, mas essa palavra no grego aqui, ó, essa letra mudou. Aí com essa letra aqui, se você botar... Aí, gente, pelo amor de Deus, é importante conhecer o Evangelho? Mas é importante conhecer os aspectos morais do Evangelho. Para que a gente não transforme a Casa Espírita num local de exegese. Porque tem muitos companheiros que pegam o versículo bíblico e dizem, rapaz, isso aqui não está muito bom. Aí tortura o bichinho, tortura o versículo, tortura até ele confessar que ele é espírita. Quando o versículo diz, eu sou espírita, pronto, solta ele que ele está bom. Então não é assim. Existem coisas que a gente não vai conseguir justificar dentro da leitura espírita, e eu não sou obrigado a justificar tudo. Existem passagens das cartas de Paulo que dizem assim: se a mulher tiver dúvida, que pergunte em casa para o seu marido, porque não é correto a mulher fazer pergunta dentro da igreja. Aí eu vou dizer, não, está certo isso mesmo, tá correto. Eu não posso defender um negócio desse, gente. E eu vou ficar me perdendo, me desesperando, me debatendo 3 reuniões para poder dizer, não, mas é assim, porque essa mulher não é a mulher, é o lado feminino da criatura humana, que precisa ser intimista e que precisa discutir. Que é isso? Ele falou mulher mesmo, é mulher mesmo. Tem nada de lado meu que tem que ser intimista no lado. Não, é a mulher mesmo. é mulher. Essa aí. Então, está passando da hora
da gente atentar para o período da transição planetária e a necessidade de cuidarmos uns dos outros. Grupo de luto, grupo de depressivos, grupo de pessoas com síndrome do pânico, grupo de pessoas que têm problema de depressão. Vamos reunir agora, pelo amor de Deus, não coloca esse nome nos grupos. Do grupo do suicídio, né? O seu grupo, a gente dá outros nomes. Grupo Amor, Grupo Vida, Grupo Maria de Nazaré, grupo para idosos, grupo de acolhimento para idosos, grupo de acolhimento. Gente, existe uma tarefa imensa para ser feita. Nós somos uma sociedade adoecida. Nossa sociedade está doente e eu vou provar que a gente está doente. Vocês querem ver como a gente está doente? Imaginem que durante 6 meses todo o medicamento tarja preta não fizesse efeito. Aí a gente saberia quem nós somos. Nós somos como somos medicados. Porque assim, os nossos bisavós não tinham esse medicamento. Sabe qual era o medicamento deles? Fé. O medicamento deles era a fé. Nos tiraram a fé, nos deram uma droga para tomar. Então está todo mundo assim, tomando medicação, numa sociedade em que a pessoa bate o carro, sai. Ai, lindo! Olha como bateu, ficou o formato do Barrosa. Ai, tão lindo, me dê um abraço. Então, assim, está todo mundo medicado, está todo mundo fora da sua condição normal. Nós precisamos cuidar da sociedade adoecida. O nosso papel como doutrina espírita não é simplesmente nos perdermos no labirinto dos textos que não vão nos ajudar a socorrer as pessoas. Imagina o cara passar a reunião inteira num estudo desse dentro de casa, quando ele chega em casa, a mulher dele diz: o nosso filho está usando droga. Ele fica olhando para ela: você não fala nada? Aí ele diz: sim, vou falar. Ele caiu de um cavalo. Quer dizer, que me interessa se foi cavalo, se foi um camelo? E eu nem sei se foi camelo, se foi cavalo.